Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista e eu acredito numa nutrição com mais empatia e com menos dieta. E eu vim falar com vocês exatamente sobre isso hoje. Eu queria contar um pouco sobre a minha trajetória e por que eu cheguei até aqui, por que eu acredito tanto que as dietas não funcionam e que existe uma outra forma da gente se relacionar com a comida e de se relacionar com o corpo que é muito mais eficaz. E essa minha crença vem de uma trajetória muito pessoal minha. Eu fui uma criança muito magra, nunca tive nenhum tipo de problema, era uma criança magra, ativa, mas comia de tudo, era muito saudável. E quando eu fiz 11 anos, eu fiquei menstruada pela primeira vez e com a minha menarca veio uma questão hormonal meio complicada. Eu comecei a engordar, coisa que eu nunca tinha passado antes. E com esses primeiros movimentos de sentir meu corpo um pouco diferente, de eu desenvolver mais as minhas curvas de mulher, eu desenvolvi o meu corpo muito cedo, começaram os meus sentimentos de inadequação. Então, eu sempre me achei muito gorda, eu sempre me achei muito feia, desde muito cedo, né? Com 12 anos eu comecei a fazer minha primeira dieta. Então, controlava absolutamente tudo que eu comia, porque eu achava que eu tinha que perder, assim, 5 quilos. Então, desde 12 anos, na verdade, é uma criança, né? Já pensando muito nisso e no quanto isso me fazia diferente e pior do que as outras pessoas, né? O fato de eu achar que eu era gorda. E isso só foi piorando. Com 14 anos eu fui procurar pela primeira vez um médico. Na época a gente não ia tanto em nutricionista, a gente ia mais em endocrinologista para emagrecer, né? E com 14 anos eu comecei a tomar meu primeiro remédio para emagrecer. Olha que loucura. Eu hoje vejo que eu tinha uma imagem corporal extremamente distorcida. Eu sentia que eu estava muito gorda e na época eu até escrevia assim nos meus diários que eu precisava emagrecer coisa de 5 quilos, como se fosse uma barbaridade, como se isso me deixasse assim extremamente enorme e nada saudável. Mas de qualquer forma, mesmo nessas circunstâncias, eu tomei remédio forte, tomei sibutramina e com 14. E isso me fazia ter uns altos e baixos, assim, de humor absurdo. Eu me sentia muito mal, tinha dias que eu tava bem, tinha dias que eu tava super triste, não conseguia fazer nada, só conseguia chorar. E eu sempre achava também até que essas alterações de humor eram uma questão minha, por eu ser inadequada, por eu me sentir, assim, tão feia, eu não me sentia merecedora, sabe? De ter um amor, dos meninos na época olharem pra mim, enfim. Isso foi bem começo da minha adolescência. E com o passar do tempo da minha adolescência, isso acabou piorando muito. Eu fui em muitos médicos, eu tomei vários remédios diferentes e comecei a ter os meus picos de dieta super restritiva. Então eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu fiz Atkins, eu fiz low carb, depois eu fiz dieta dos pontos, eu fiz vigilantes do peso, eu fiz todas as dietas que existem por aí. Eu conseguia fazer um tempo, eu acordava, nossa, estou super motivada. E sempre no começo das dietas eu passava muito mal, porque eu passava muita fome. Então eu tava sempre enjoada, eu tava sempre tonta. E aí eu não aguentava e entrava num pico de comer bem transtornado, muito compulsivo. Então eu tinha momentos assim de esconder, eu escondia pacote de bolacha recheada na minha gaveta do armário para ninguém ver na minha casa, para os meus pais não verem. E aí, quando não tinha ninguém, assim, quando eu tinha um intervalo de 1 segundo sozinha no meu quarto, eu abria a gaveta e enfiava assim 5, 6 bolachas para dentro, sem nem sentir o gosto. Eu lembro muito de uma vez que eu tinha acho que uns 15 anos e eu fiquei sozinha em casa pela primeira vez, assim, totalmente sozinha. Meus pais iam sair, não tinha ninguém. E aí à tarde eu fui até um supermercado que tinha perto da minha casa, comprei uma caixa de bombom, daquelas normais de supermercado, escondi e fiquei esperando todo mundo sair. A hora que as pessoas saíram eu abri assim. E pela primeira vez senti que eu podia comer quantos bombons eu quisesse, sem ter que já de imediato restringir os bombons, sabe? E aí depois ficava super mal, me sentia super culpada, tinha certeza de que eu era daquele jeito, horrorosa,
porque eu não tinha força de vontade, porque eu não conseguia parar de comer. Enfim, tive muito esses ciclos de dieta restritiva e compulsão a minha adolescência inteira. Fiz terapia, comecei a fazer terapia, eu não era também que eu tava abandonada nesse mundo de dietas, mas pra mim era uma coisa muito forte. E não era só pra mim, era uma coisa muito forte em termos de sociedade, porque pensa, todos esses profissionais de saúde que eu procurei, eu entendo que era o conhecimento deles, mas em nenhum momento ninguém falou pra mim assim, olha, calma, vamos tentar entender o que tá acontecendo, a adolescência é uma fase difícil, você não é gorda, você não é horrorosa, você é saudável, você pratica exercício. Eu ia todos os dias no clube, jogava vôlei, fazia academia, fazia tudo. E olha, mesmo assim, olha que louco, né? Eu fazia vôlei, treinava vôlei, e mesmo assim eu achava que o vôlei não me trazia nada, porque não era ir pra academia, não era fazer, na época era ginástica localizada, era a moda, né? E não era isso, então o vôlei não contava assim como exercício, contava quando eu conseguia ir fazer lá os aparelhos da musculação ou a ginástica localizada. Então existia, era uma crença geral, né, da sociedade de que aquela minha busca estava correta. E os meus episódios de compulsão eram muito escondidos, né, então também não tinha ninguém vendo que por trás de eu estar dizendo que eu estava só fazendo dieta e não estava conseguindo emagrecer, tinha eu comendo super escondido. E isso gerou muito sofrimento para mim, sempre na minha adolescência. E eu me sentia muito, muito inadequada. Eu me sentia muito inferior a qualquer pessoa que fosse mais magra do que eu. E isso para mim era completamente o sentido de valor da pessoa, né? A magreza daquela pessoa era o que trazia o valor dela. Então isso me trazia muita dor, me trazia muito sofrimento quando eu era adolescente. Depois, quando eu cresci, eu continuei muito nesses ciclos, na faixa dos meus 20 anos, eu nunca pensei em fazer faculdade da área da saúde, nem nada parecido. Eu fiz jornalismo, minha primeira graduação foi em jornalismo, e eu na época queria muito trabalhar em veículo, né, de comunicação, mas sempre para mim o que fez sentido era rádio, tanto que eu fiz estágio em rádio, nunca TV, porque TV não era pra mim, né? TV não era para as pessoas gordas, TV era para os magros, para os magérrimos, para os bonitos. Então, pra mim, sempre eu tive uma coisa muito de tipo, então, pelo menos no rádio, eu posso entrar no ar e só vai aparecer minha voz, ninguém vai me ver. Então, por mais até que nessa época eu tivesse um relacionamento um pouco melhor com a comida, eu tinha parado um pouco essas dietas, já não estava tanto nessas crises de compulsão como era na adolescência, eu ainda tinha isso muito forte na minha mente, de que TV não era pra mim, câmera engorda, então quando as pessoas forem me olhar, elas vão me achar gordas e vão me criticar, então eu jamais poderia fazer TV dentro do jornalismo, né? E com 20 e poucos anos, eu voltei a fazer uma dieta muito restritiva porque eu ia casar. E também tinha assim na minha cabeça que eu não podia jamais entrar num vestido de noiva sem estar absolutamente magérrima. Então eu sentia que eu tinha que perder 10 quilos. Na verdade, ainda que os médicos que eu ia achavam que eu tinha que perder mais, porque eles faziam uma relação da minha altura com o meu peso, aquela história que se falava assim, se você tem que ter 10 a menos. Eu não lembro como que era essa fórmula que se falava muito assim, então vamos supor, eu tinha 1,63 m, então eu tinha que pesar 53 quilos, sabe? Então os médicos muitas vezes ainda me colocavam que eu tinha que ficar mais magra. E eu ainda tinha consciência de que eu jamais conseguiria chegar em 53 quilos, eu sempre fui uma pessoa de constituição física grande, de ossos largos, mas eu queria muito perder 10 quilos porque eu não conseguia cogitar entrar num vestido de noiva que não fosse com um corpo absolutamente perfeito. Então fiz por mais ou menos um ano uma dieta low carb extremamente radical, em que eu não podia comer, por exemplo, absolutamente nada entre as refeições. Então se eu tivesse morrendo de fome e a única chance de eu comer era se eu estivesse quase desmaiando, isso eram palavras do meu médico. Se eu sentisse que eu ia desmaiar de fome, era para eu comer um salsão, para eu beliscar salsão, que é uma coisa que, aliás, eu não consigo gostar de jeito nenhum, mas tudo bem. De resto, era para eu comer só nas refeições, não podia comer
praticamente nada de carboidrato, a não ser uma fruta por dia. E era uma fruta. Se eu quisesse dividir essa fruta, por exemplo, na sobremesa do almoço e do jantar, eu cortava essa fruta no meio e dividia, mas era uma fruta. Então fiz por um ano essa dieta, emagreci muito. Chegou uma hora, eu lembro da minha mãe falar pra mim assim, você tá com uma cara de doente, porque as minhas olheiras ficavam fundas, e a minha cara tava super chupada aqui embaixo, só que eu achava que a minha barriga ainda tava muito saliente, porque eu tinha assim uma mini barriguinha, e então eu precisava continuar, e tava obcecada com isso. Eu tinha essa data do vou entrar de branco na frente de várias pessoas, então eu preciso fazer isso. Isso foi assim o que me motivou a fazer. E realmente eu emagreci muito, eu casei super magra. Na lua de mel eu comi igual uma louca. Eu passei mal todos os dias da minha lua de mel, porque eu resolvi comer tudo aquilo que eu fiquei um ano sem comer. Então todos os dias à noite na minha lua de mel eu passei mal, porque eu tava realmente na época tentando compensar por um ano que eu tive zero prazer, né? E depois eu fiquei muito deprimida. Logo depois, assim, fiquei muito deprimida. Mas achei que era uma coisa, assim, de uma coincidência da época. Esse peso que eu perdi, eu fui ganhando, lógico, ganhando aos poucos, ganhando de volta. Comecei a engordar além do que eu tinha antes de começar essa dieta. E quando eu tinha engordado uns 3 quilos a mais do meu peso inicial, eu resolvi procurar uma outra pessoa, fui numa nutricionista, e comecei a fazer um outro tipo de dieta. Eu falei, eu não quero dieta radical, eu quero uma dieta, uma reeducação alimentar, porque assim eu perco aos poucos, mas é uma coisa que eu posso fazer a vida inteira. E eu sempre falei, né, para todo mundo que reeducação alimentar nada mais é do que uma dieta disfarçada, né? Porque, na verdade, tudo bem que quando você passa um plano de reeducação alimentar, você está passando coisas variadas, a pessoa tem como substituir por outras coisas, não é rígido. Porém, de qualquer forma, o nutricionista está te passando assim, você precisa comer tantas vezes por dia, tal hora, essa quantidade de calorias, todos os dias. No final de semana, você pode comer 2 pedaços de pizza, contanto que seja pizza de mussarela. Então, de qualquer forma, uma reeducação alimentar não deixa de ser uma dieta, né? Mas na época, eu ainda não tinha esse conhecimento e comecei a fazer essa reeducação alimentar, fiz por bastante tempo. E nessa época, eu tinha uns 26, 27 anos, eu não tinha vida social, eu não saía, porque como eu tava na dieta, eu não podia sair. Eu queria sair para comer, eu queria sair para ir num barzinho com os amigos, eu queria ir num restaurante, eu queria ir comer uma pizza na casa de alguém, um churrasco. E eu não ia, porque eu sabia que eu não ia poder comer. Então foi um ano em que a minha vida social se limitou muito. E aí até as pessoas falavam, mas vai fazer outras coisas, sai para caminhar. Eu fazia isso, mas o meu relacionamento com o prazer e com o social passava pela comida. E como que eu fiz para conseguir conciliar os dois? Eu não conciliei, né? Na verdade, eu simplesmente tirei essa parte social da minha vida e fiquei com a parte de emagrecer. Emagreci bastante. E quando eu tava chegando assim no meu peso super ideal que eu tava buscando, eu cheguei até, eu entrei numa depressão, mas ainda muito mais profunda do que foi aquela primeira, assim. Eu fiquei realmente muito mal, eu só chorava. Eu chorava o dia inteiro. Foi muito complexo. Fui pra terapia, fui pra psiquiatra e olha que louco, né? Eu tava num sofrimento tão forte por causa da depressão, eu chorava tanto, me doía tanto, e mesmo assim, na minha cabeça, eu pensava assim, nossa, mas pelo menos eu tô perdendo apetite. Então, eu posso até estar deprimida, mas pelo menos eu não tô gorda. Olha que louco, olha como é que é a nossa mentalidade. E isso, minha vida inteira foi assim, né? Eu pensava coisas do tipo assim, olha, bem que eu queria agora ter um piriri, sabe? Porque eu tenho uma festa amanhã e eu podia perder uns 2 quilinhos até a festa, sabe? Eu já tive vontade de ter anorexia. Eu pensava assim, nossa, eu podia ter uma anorexia por um tempinho. Só pra eu poder ficar sem comer, pra eu poder não querer pôr nada na boca. E aí eu emagreço um pouco e depois eu me resolvo, né?
E tudo isso é a nossa mentalidade, a mentalidade muito forte de dieta, a mentalidade de que a única coisa que importa nessa vida é ser magro, né? A única coisa que importa na nossa vida é ter um corpo bonito, é ter uma estética aceitável, o resto a gente dá um jeito. Mas enfim, continuando aí a minha linha do tempo, quando eu tive o meu primeiro filho, e ele começou a introdução alimentar, foi que eu comecei a estudar nutrição. Por que que eu estava estudando nutrição? Porque eu queria muito, mas muito, do fundo da minha alma, que meu filho nunca passasse por tudo que eu passei. E eu não tô falando que eu não queria que ele passasse pelo relacionamento transtornado que eu tinha com a comida e pelo relacionamento super transtornado que eu tinha com o meu corpo, não isso. Eu não queria que ele passasse por engordar. Então eu queria ter certeza que desde o primeiro dia que ele colocasse uma colher de comida na boca, além do leite, que ele fosse comer de uma forma saudável, que fizesse com que ele sempre adorasse alimentos saudáveis e nunca fosse engordar, para ele nunca ter que passar pelo que eu passei, por essa luta da minha vida inteira com a balança e com o meu corpo. Então comecei a estudar nutrição, lia tudo que aparecia na minha frente, livros, e ouvia podcasts, e ouvia, assistia documentários e artigos, internet. Comecei a ficar assim absolutamente fascinada com esse assunto nutrição e alimentação. Talvez na época muito diferente do que eu sou fascinada hoje, que eu trabalho com isso, mas era uma fascinação assim de querer achar assim, qual que é o segredo? Preciso descobrir qual que é o segredo, né? Aí eu, com isso, comecei a pensar, nossa, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gostaria de fazer, de repente eu poderia ajudar outras pessoas, e foi quando eu decidi voltar e fazer uma segunda formação e entrar para a faculdade de nutrição. E na época que eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha na minha cabeça, pronto, agora eu vou achar qual que é o milagre, né? Se quando a gente precisa emagrecer, a gente procura nutricionista, agora eu vou ter todo o conhecimento. E eu tendo todo o conhecimento, eu vou resolver a minha vida. E aí não demorou muito, lógico, para eu entender que o milagre não existe, né? O milagre vindo de fora não existe, que o nosso milagre vem de dentro. Como eu ainda não sabia, mas eu sabia assim que eu não ia conseguir nada, não ia ter nada que eu pudesse aprender na faculdade que fosse resolver toda a minha vida de um dia para o outro e fosse fazer com que tudo que eu sempre quis desse certo, que era ser magra. E aí, acho que eu tava no segundo ano, não lembro exatamente em que ano da graduação, eu fui no meu primeiro congresso de nutrição. E nesse congresso, eu lembro assim como se fosse ontem, porque foi exatamente o congresso que mudou a minha vida. E mudou a minha vida profissional e também mudou a minha vida pessoal por conta de mudar muito o meu relacionamento com essa questão da alimentação. Foi um congresso que eu descobri que existia um outro tipo de nutrição, que existia uma nutrição não prescritiva. Eu descobri que tinham nutricionistas que não passavam dieta. Olha que coisa maluca, né? Eu descobri que existiam pesquisas sobre o prazer de comer. Aliás, eu descobri que não só mas é importante você sentir prazer ao comer. E isso me tirou um peso das costas tão enorme, porque pensa, eu sempre amei comer. Eu sempre tive um prazer enorme em comer. Comida pra mim sempre me trouxe um acalento, sempre me trouxe um prazer gigante. E eu sempre me senti péssima com isso, me achando uma pessoa terrível porque eu tinha esse prazer. E aí vem uma pessoa pesquisadora me trazer ciência mostrando o quanto é importante para a nossa saúde o prazer de comer. Foi nesse congresso que eu descobri a nutrição comportamental, que eu descobri o comer intuitivo, que a gente podia ter conhecimento sobre o quanto a gente deve comer, que o conhecimento não precisa vir de fora. Ao contrário, ele nem deve vir de fora, porque quem sabe o que e quanto eu tenho que comer sou eu. E foi também nesse congresso que eu descobri uma coisa que, a partir daquele momento, passou a permear tudo que eu fiz em relação à nutrição e permeia até hoje todos os meus atendimentos, que é o Health at Every Size. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, esse livro. Na verdade,
quando eu vi no congresso, foi a apresentação de uma pesquisa brasileira da Universidade de São Paulo, falando sobre intervenções de Health at Every Size em pessoas obesas e os resultados que eles obtiveram. E, obviamente, saindo de lá, eu fui atrás desse livro para absolutamente devorar. Eu já li 800 mil vezes, cada hora eu descubro uma coisa diferente, mas é esse aqui, ó. Health at Every Size significa saúde em qualquer tamanho. E o que ele traz? Qual que é o que ele traz de mais revolucionário? É mostrar que é possível ser saudável e é possível buscar saúde, melhorar os seus hábitos de vida, melhorar os seus hábitos alimentares, melhorar sua qualidade de vida, fazer mais exercício independentemente do quanto você pesa. Você pode ser obeso e isso não significa que você tem um corpo doente. Você pode ser obeso e você pode mudar todos os seus hábitos. E não importa se você vai perder peso ou não, você pode melhorar a sua saúde. Isso para mim foi muito transformador. Porque isso acabou assim, detonou, quebrou no chão toda a minha crença, que eu sei que é a crença de muitas pessoas e provavelmente é a crença de muitos de vocês, de que saúde tem a ver com magreza e doença tem a ver com obesidade, que todo corpo gordo é um corpo doente. Isso, gente, é uma crença, e é uma crença totalmente baseada num preconceito, é uma crença baseada em gordofobia. Não é assim que funciona. E o que esse livro traz, e eu li essa pesquisa e todas as pesquisas que são recentes, que ainda falam sobre isso, trazem que isso é um mito, comprovadamente um mito. Inclusive, mostrando que efeito sanfona, que é o que acontecia muito comigo, muito nessas fases de dieta, compulsão, parecia que o meu peso alterava de mês em mês, assim, números significativos, é muito mais prejudicial para a saúde da pessoa do que se ela se manter num peso, mesmo que esse peso seja considerado um sobrepeso. Então isso foi muito, muito revolucionário para mim. E foi a partir daí que eu comecei a mergulhar nesse universo de um comer mais intuitivo, de uma saúde que vai partir de mudanças feitas internamente, que vão eventualmente reverberar externamente, provavelmente vão fazer diferença na balança, mas que antes de qualquer coisa vão mudar muito a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com a comida e a relação com a questão da saúde, a questão da mudança de hábitos e como motivar a gente a fazer isso. O que todas as palestras que eu vi naquele congresso e tudo que eu venho estudando desde então em relação a abordagens mais não prescritivas de dieta, o que todos eles têm em comum é dizer o seguinte, e eu falo isso tanto que eu acho que as pessoas já devem estar cansadas de me ouvir falar. A mudança, ela não parte de você se odiar. Então, assim, ouve a minha história. Eu sempre me odiei, sempre. E isso nunca me levou a efetivamente conseguir mudar hábitos que não eram tão legais. Como o hábito de comer escondido, como o hábito de comer muito mais do que eu precisava e queria, como o hábito de comer emocionalmente para melhorar minhas angústias e melhorar meus sentimentos que eu não conseguia lidar. Me odiar não trouxe motivação para eu fazer dieta quase uma semana. Se odiar não traz... A gente acha assim que quando a gente fala assim, nossa, eu estou horrível, então eu quero sair dessa, eu preciso sair dessa, eu não consigo me olhar no espelho, então eu preciso fazer alguma coisa, que é assim que funciona na nossa cabeça, mas não é. A mudança de hábitos, você se cuidar, você adquirir hábitos mais saudáveis, você fazer mais exercício, você comer de uma forma mais nutritiva, parte da aceitação e parte do amor. Todas as ferramentas que a gente passa numa abordagem não prescritiva de nutrição trazem exatamente essa mesma questão. Você precisa se aceitar, você precisa se amar, independente de como é seu corpo, porque é a partir daí, você se amando, que você vai cuidar de você, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, tanto o Health at Every Size, quanto o comer intuitivo, quanto o Mindful Eating, quanto qualquer coisa que a gente possa utilizar
quando estiver falando de abordagem não prescritiva dentro da nutrição, todos partem desse princípio, né? O Health at Every Size, esse livro, ó, a autora chama Linda Bacon. Ele infelizmente não tem tradução, ele não tem no Brasil, mas eu vou fazer para vocês um vídeo bem mastigadinho, bem explicadinho sobre os conceitos que ela traz, sobre como a gente pode aplicar isso no consultório com os nossos pacientes. E eu sinto que saber que existe, que pode existir e pode haver uma busca de saúde, não importa o tamanho do paciente, não tem nem que ser uma ferramenta pra gente. Tem que ser uma coisa que permeia todos os nossos atendimentos, uma mentalidade que a gente tem obrigação de ter. Por mais que seja difícil, porque a gente vem de aprendizados e de conceitos de uma sociedade que tem crenças muito fortes na magreza como sendo um fator indispensável para a saúde, mas a gente pode mudar nossa cabeça, porque comprovadamente não é assim. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue mudar muito, abrir muito e mudar muito a nossa cabeça. Então, tem que ser uma coisa que vai permear os nossos atendimentos, incluindo como é a nossa sala, como que é a cadeira que os nossos pacientes vão sentar, como que a gente vai recepcioná-los, com que vocabulário a gente vai falar com eles. E aí, eu vou gravar um vídeo falando tudo isso pra vocês. Aguardem, tudo bem mastigadinho, tá bom? E eu queria agradecer muito pela oportunidade de compartilhar um pouco a minha história. Eu não acho que ter passado por tudo isso influenciou tanto como eu sou como nutricionista, mas eu acho que influenciou muito a minha empatia com os meus pacientes, porque eu entendo como que é essa trajetória, como ela é complexa e como a nossa cabeça pode influenciar muito na nossa busca, né, por uma saúde, por um corpo melhor ou por se satisfazer com a gente mesmo. Então, por isso que eu queria compartilhar um pouquinho para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui e entenderem que ter empatia, tentar se colocar no lugar do paciente é uma das coisas mais importantes de uma abordagem não prescritiva, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.